Conforme eu já comentei aqui outras vezes, a ira sempre foi um ponto de, de conflito, né? Assim como costuma ser para o mundo masculino em geral, é um ponto de muito cuidado, né? E isso não se restringe, claro, ao universo masculino, mas é algo que é mais perceptível dentro das, da- vamos dizer assim, dos desafios próprios da psique masculina, né? Mas claro, a ira é uma coisa meio que universal, né? Um problema que aflige a todos nós em alguma medida, né? Então, pegue o seu café, vamos falar um pouco sobre isso, né? Estamos aqui nas conversas filosóficas, o Polistalks, né? A diferença desse vídeo para os vídeos comuns é que aqui eu busco, na verdade, compartilhar um pouco das minhas experiências com você de forma mais reflexiva, né? Sem um direcionamento mais direcionado, tá? Então, não tenho tanto essa intenção ou essa predisposição de ter um formato específico, né? Mas que eu possa trazer com vocês aqui algumas coisas, algumas questões que eu passei, principalmente o que eu tô pensando, né, no momento. Então, especialmente nesses últimos tempos, eu tenho refletido bastante sobre a condição masculina, né, em geral, e como lidar com as emoções desse ponto de vista. Por uma série de coisas, mas mais por conta de alguns vídeos que eu andei assistindo, né, sobre isso. E como pela minha própria condição, né? E isso me foi permitido refletir algumas coisas, né? Uma delas é justamente sobre a ira que, né, muito me afligiu. Hoje ainda assim é um desafio, mas nossa, nem se compara com o que acontecia antes, né? Então vamos conversar do ponto de vista da minha história, tá? Lembro quando foi por volta ali mais ou menos de 2017, não, 2016, isso. Vocês também ajustam as datas assim, a sua história por ano na cabeça de vocês? Porque para mim é sempre assim, eu tenho como arquivado assim anos que coisas importantes aconteceram, né? E uma pessoa já uma vez me interpelou sobre isso, dizendo que isso é muito estranho, que eu não tinha essa consciência assim, essa forma de organizar. Então você, por favor, me fale aí, como é que você organiza a sua mente, sua cabeça, seu coração? Já deixa aí nos comentários, tá? Vai ser legal de saber. Então, por volta de 2016, eu comecei a ter algumas mudanças, né? Parece um assunto assim meio puberdade, né? De certa forma, eu senti como se fosse isso, né? Mas eu senti muito como um processo de deixar a adolescência para trás, né? E por uma série de questões, de elementos, de conjunções que aconteceram naquele ponto, é, acabou que muitas das situações as quais eu passava eu olhava como injustas, como mentirosas, né, no sentido de que eu não queria que aquilo fosse verdade, sabe? No sentido em que aquilo não poderia ser verdadeiro dentro da minha condição, da minha história. Então me parecia que eu estava vivendo uma grande mentira e, e que eu me sentia muito traído, né, com muita dor e muito sozinho, muito solitário. Posso falar para vocês, né, que depois de uns anos olhando para trás, que se que assim, acho que 20% das coisas aconteciam, né, de fato, né, coisas que realmente eram motivos para se preocupar, mas 80% era uma lupa que eu colocava de uma dor, de um ressentimento, de uma, de uma ferida emocional que não estava bem resolvida, tá? E aí é isso, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo que muito pouco daquilo era real, né?
E como é que eu me portava naquele tempo, né? Como é que se dava a situação? Eu tinha. Foi uma época que eu comecei a fazer a faculdade, né? Tava com muitas atribuições diferentes e, vamos dizer assim, entrando de fato na vida adulta, né? Com responsabilidades de adulto e coisas para pagar e etc. Mas não estou dizendo que isso foi um problema em si. Apesar de que eu acho que eu tinha muito medo também, né? De todas as coisas. Então, por ter muito medo, eu acabei talvez aumentando o tamanho dos desafios que eu tinha. E foi meio que uma confusão assim dos diabos naquela época. Foi assim, eu lembro que foram momentos difíceis, sabe, de viver. Mas acho que foi um ponto que marcou bastante a minha trajetória, né? E que começou ali a existir um problema que até então não existia, ou se existia eu nunca tinha me dado conta, né? A não ser em momentos muito pontuais. Eu lembro de ter tido explosões de ira no passado, mas eram momentos pontuais, né? O que parecia é que eu estava vivendo num eterno surto de irritação, né? E é interessante porque isso conversa com um vídeo que eu gravei, né, essa semana, sobre não querer justificar todas as nossas ações, né? Então, no momento em que eu estava sentindo aquilo, eu sempre tinha uma boa justificativa para poder ferir mais alguém, né? No aspecto emocional, né? Para poder me comportar de uma forma irresponsável, de forma desafiadora, com uma linguagem agressiva. Sempre tinha uma desculpa boa para isso, né? Afinal, eu tinha boas motivações, certo? E justamente se você não percebe essa ferida, essa dor, essa mágoa que você está sentindo, você vai justificar e vai continuar fazendo besteira e vai aumentar o nível, né, das coisas. Bom, naquela época eu não conhecia uma série de coisas assim, importantes, né, sobre a vida e que realmente fizeram diferença para mim, que eu poderia comentar depois. Elementos sobre o perdão, sobre a paciência, sobre o amor ao próximo, né? De forma prática mesmo, não simplesmente como palavras num livro ou coisa do tipo. Então, acontecia que qualquer situação, qualquer evento, né, eu colocava como um imenso desafio, né? Um imenso desafio a ser superado, né? Como aquela síndrome de protagonista, né? Eu me via muito nesse processo, assim. Todo dia era uma grande empreitada, uma grande façanha que eu iria me colocar a enfrentar. E isso em si não é o problema, mas o problema é como nós enxergamos isso, né? Porque eu sempre me via como uma pessoa que estava numa condição injusta frente a outras pessoas, né? Sempre me sentia muito injustiçado. A gente pode até dizer que isso é uma grande frescura, né? E talvez até uma certa infantilidade. E é um ponto importante entender isso, porque quando a pessoa está num processo desse, né, de dor e de não compreensão do que lhe acontece, não basta você chegar e dizer para ela essas coisas assim na lata, né? Não vai funcionar, não vai adiantar. Embora isso realmente seja uma infantilidade, uma falta de amadurecimento, não vai entrar, tá? Então, havia uma grande rigidez, né? Não queria entrar uma série de elementos, né? Então, claro que em alguns momentos eu estava correto nas minhas colocações, mas até a maneira, mesmo estando correto, a maneira de eu abordar, de eu colocar as situações era muito agressiva, né? Então havia uma necessidade de estar certo o tempo inteiro, né? Havia uma necessidade como se o mundo me devesse alguma coisa, me devesse restituir alguma coisa, tá? Então,
esse sentimento de injustiça, né, que alimentava muito a minha ira. Esse sentimento de injustiça que me colocava numa situação de impotência, de fragilidade. E por isso a agressividade com o outro, né? E pouca paciência para ouvir, para escutar, para prestar atenção, para dedicar uma palavra acolhedora, né? Pouca paciência. Então, após após isso durou um tempo, né? Começou mais ou menos aí no meio de 2016 e foi assim, sabe, ativamente nessa inflamado, sabe? Eu tava o tempo todo inflamado, irritado, nervoso, tenso, por uns 2 anos mais ou menos, né? Até ter algumas situações que me fizeram refletir sobre isso, assim, nossa, pesado, sabe? Me senti mal mesmo. Situações em que eu machuquei pessoas que eu achava que não tinham nada a ver com a história, né? Por conta de uma expansão, né, grande dessa força, assim. E outra situação que, nossa, foi terrível, que eu quase tinha um cachorrinho aqui em casa, né? Que era da minha irmã nessa época. Então a gente morava junto e nossa, daí um dia ele fez um cocô no meio da casa, alguma coisa assim. Nossa, eu vim assim, eu vim com uma raiva assim, eu já ia dar um tapa assim nele, mas ó, lembro daquela cena, né? Ele se encolheu no canto assim e começou a urinar de medo, né? Não, aquilo me quebrou o meu coração muito, né? E, e aquele ponto ali foi um ponto de virada. Aquela cena me perturbou assim por muito tempo, assim. Sempre que eu tava meio nervoso, eu lembrava daquilo, né? E, enfim, eu efetivamente não machuquei o cachorro, né? Mas isso eu entendi naquele momento que o ato em si ele não tem tanto peso quanto a própria intenção, sabe? De você querer ferir, né? Naquele momento a intenção era real e eu me contive assim. Bom, aí a gente vai aprendendo com a vida, né? E ainda bem que a coisa não escalonou para nada pior. Mas o fato é que eu fui percebendo que muitas das minhas relações eram ruins, né? Tóxicas, né? Poderiam dizer. Justamente porque tudo me parecia um desafio, tudo parecia uma provocação, eu não conseguia simplesmente conversar com o outro. Eu não conseguia estar presente, porque estava sempre preso a alguma situação que aconteceu, ou alguém que eu queria criticar, alguma maledicência que eu tinha de fazer, né? Então, nesse ponto, eu fui percebendo que a pessoa que está em fúria, que está irritada, ela é sempre escrava de alguma coisa, né? Muito ajudado aí por Sêneca, com aquele seu livro sobre a ira. Ele vai colocando alguns pontos importantes acerca disso. E como a gente está sempre preso a algo que aconteceu, né? E não consegue se desvincular disso. É muito triste essa condição, porque é uma condição de escravo. É um escravo voluntário, né? Porque o que é que a ira pode fazer conosco que nós mesmos não damos permissão para que ela faça? Então, nesse sentido, é como se nós fôssemos até a ira e entregássemos as correntes para ela nos açoitar com essas correntes e depois ela nos prende com essas mesmas correntes, né?
Então, o furioso é sempre um escravo dos seus instintos, escravo da sua ira, escravo do seu ressentimento, um escravo da sua impotência, um escravo que é incapaz de ser livre porque desistiu de ser livre, talvez. Então, como foi que eu comecei a me livrar disso, né? Primeiro eu tive que constatar isso, né? Tive que parar de me justificar e de pensar que tudo o que eu fazia podia ser justificável porque tinha um bem maior a ser seguido, né? Isso é uma postura infantil, uma postura idiota, sabe? Ah, claro, né? Vamos aqui por um bem maior, passar aqui por cima de todo mundo, né? E fazer o que eu quiser. E vamos no fim salvar o mundo, né? Mas se você faz isso, ô idiota, no final das contas não vai ter mundo nenhum para ser salvo porque você esmagou todos, né? Às vezes a gente está tão é, visado, a gente está tão preso numa coisa, querendo alcançar um objetivo, uma meta, e a gente não observa o caminho que está ao nosso redor e sai esmagando tudo. Então, sabe, por querer preservar uma árvore que está num jardim, a gente destrói o jardim inteiro, sabe? Toda uma vida de conquistas, toda uma vida de colocações. Então, toda uma vida de construção. Então, mas aí você quer aquela árvore em específico, então por isso você vai botar tudo a perder. Não é assim que funcionam as histórias de vingança? Não é assim que funcionam os filmes de vingança? É exatamente assim. É exatamente assim. Quando, principalmente quando isso envolve elementos conjugais, extraconjugais, né, também, as histórias funcionam muito assim, né? Aquele cara que fica seduzido, né? Se sente seduzido por uma mulher que às vezes nem sabe que ele existe e vai colocar tudo a perder por conta disso, né? E aí faz toda uma trajetória de destruição, né? Do seu caminho. Não temos isso. Então, assim, ao homem especificamente é dada essa capacidade de, de vislumbrar coisas, né? De criar coisas, de elementos inventivos e tal. Isso é mais comum, né, no lidar do homem, né? Ele tem essas soluções engenhosas, né, essas invenções, mas às vezes ele tem uma tendência de criação negativa, ou seja, ele vai alcançar sim o seu objetivo, mas a que custo, né? Isso me lembra, né, mais uma vez os animes, né, que retratam bem essa condição masculina. E eu não cheguei a assistir, mas o Berserk tem justamente o Griffith, que faz, né, um pacto lá, né, com o bicho lá e coloca tudo a perder porque ele tinha um objetivo maior. Essa parte é delicada, né, porque como eu estava falando, né, tem ali na sua frente um fruto, né, algo que você buscou a vida inteira, mas isso vai colocar a perder todas as coisas boas que você semeou, né? Então assim, será que colocar tudo a perder vale essa meta, esse objetivo? Não vale. E não vale porque essa destruição vai cobrar um preço.
essa destruição vai cobrar um preço e esse preço você não vai estar disposto a pagar. Mas já vai ser tarde, uma vez que a ação é feita, a reação vem, né? A semeadura, né, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, toma cuidado, né, com aquilo que deseja e pelo que você deseja, porque às vezes a gente acha que está buscando fazer justiça, mas na verdade está apenas buscando uma vingança. E muitas vezes, como no exemplo que eu dei do personagem, do Griffith, parece que ele está buscando um grande, né, ideal transcendente de um mundo sem dor, mas na verdade ele está apenas querendo proteger o seu coração que foi machucado, né, diversas vezes. E muitas vezes os homens fogem disso, fogem dessa dor emocional, porque não têm ferramentas para lidar com isso. Então, o ponto principal é entender que você precisa aprender a dar nome a essas questões. O que você está sentindo? Qual a sua dor? É um ressentimento? É uma mágoa? É um, uma sensação de injustiça, de, de ser preterido em relação a outros, né? Então, é necessário se observar por isso, né? E fazer um exame, né, de contato assim interior. Porque se algum ponto específico desencarga uma fúria sem sentido em nós, né, uma fúria sem precedentes, é necessário avaliar por que isso me dói tanto, por que eu tenho uma dor relacionada a esse tema, né? Então, diga-se de passagem, eu estou desenvolvendo um material agora que fala justamente sobre isso, né? Sobre a educação dos sentimentos e como esse processo de fazer essa avaliação é importante para quem está nesse processo de desenvolvimento pessoal, que quer superar esse ressentimento, trabalhar a ira, tá bom? E ainda não tem nada, mas vai chegar. Se você tem interesse, já deixa um link aqui, um comentário aqui na descrição. Continuando, né? Quando eu fui percebendo que tudo o que eu estava fazendo, de certa forma, estava causando uma série de questões, né? Tava machucando pessoas principalmente, né? E em nome de algo que não necessariamente eu ia alcançar, mesmo que alcançasse, não ia ter valor nenhum, né? Não ia ter valor nenhum. Lembrei agora de outro personagem, né? Do Toguro, né? Não o influencer, mas do desenho do Yu Hakusho. Ele também faz, né, um pacto e se desvencilha de todos os seus amigos, né? Porque ele queria ter a vida eterna, queria ter a força suprema, né? Então ele também representa isso, né? Claro que o Toguro já é feio e calculista, etc., mas a dor dele vem a decisão dele vem dessa mesma dor, a fonte é essa dor. Embora que nunca seja falado, né? Mas a fonte é essa dor, né? Essa dor que não quer ver a sua força, a sua juventude indo embora, etc. Então há aqui também um processo de maturidade que acontece. E tudo isso é extremamente justificado, né? Como sempre. Porque os homens sempre vão encontrar uma justificativa para para suas decisões, piores que sejam elas. Então, no momento que eu fui percebendo o rastro de destruição que eu estava deixando, né?
tendo que depois conversar com as pessoas para pedir desculpas pelas minhas ações, né? Tendo que até consertar coisas quebradas, né? Objetos mesmo, tendo que refazer uma série de coisas também, né? Porque quando você vai fazendo a coisa de uma forma mais muito enérgica, muito bruta, né? Você acaba tendo de refazer uma série de coisas, né? Tem coisas que precisam de uma delicadeza, de uma atenção, né? De um cuidado, e não era isso que eu estava conseguindo apresentar. Então, quando eu fui percebendo que eu estava fazendo isso, eu comecei a ir parando e comecei a cortar ações que me levavam a esse descontrole, tá? Enfim, acho que por hoje é isso, tá? No próximo eu posso começar daí, né? Ações que nos permitem trabalhar a ira concretamente, né? Para que ela não apodreça dentro de nós. Vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like no canal, se inscreva e deixa um comentário se você quer que eu faça sobre isso, sobre outro tema, tá? Vamos conversar. Valeu!